Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma continuação daquele vídeo de iniciantes para maquiagem, tá? Então eu fiz a parte 1, vou deixar o link aqui em cima para vocês clicarem e ir direto para ele, tá? O vídeo número 1 foi falando sobre os produtos essenciais que você precisa ter para fazer uma maquiagem. Então o vídeo ficou com uma meia hora, ficou um pouco longo, mas foi porque eu fui passo por passo, etapa por etapa da maquiagem e fui falando os produtos que eu mais indico, que eu uso e que eu recomendo, sabe? E falando tudo o que você precisa ter. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os pincéis essenciais, os principais pincéis que você precisa ter. Então eu separei aqui, você não precisa ter muitos pincéis, tá? Então eu separei aqui alguns que eu acho essenciais vocês terem, peguei alguns meus aqui. Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês aprendam e que vocês estejam gostando dessa série de vídeos para iniciantes na maquiagem, tá? Então se você tá gostando, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Envie esse vídeo para sua amiga que não sabe se maquiar muito bem também. E vai lá me seguir no Instagram, porque lá eu sempre tô dando mais dicas, falando sempre nos stories sobre maquiagem, cabelo, looks, enfim. Vou deixar ele aqui para vocês irem lá me seguir, tá bom? Enfim, gente, vamos começar então com os primeiros pincéis. Primeira coisa que a gente faz na maquiagem que necessite usar um pincel é a base. Então eu vou mostrar aqui algumas opções de pincéis para a base. Eu tenho primeira opção para você passar base, esses pincéis aqui, Kabuki. Gente, esse aqui, ele é muito gostoso, muito macio. Eu comprei ele no caixa da Renner, eu tenho vários deles com esse cabinho assim, sabe? E pincel Kabuki, o que é? É esses pincéis que tem o topo reto, assim, sabe? Eles são muito gostosos de passar a base, deixam um acabamento bonito. E esse é um pincel que eu gosto bastante, mas como vocês podem ver, eu não tô usando ele no momento, porque eu prefiro usar outra coisa que eu já vou mostrar pra vocês. Segundo pincel de base que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui, é esse aqui. Esse é da Vult, o número 1. E ele é um pincel, que eu esqueci o nome, mas ele tem dois tipos de cerdas, olha. Ele tem as cerdas pretas, ele tem duas camadas, e as brancas que são mais compridas, tá vendo? É um pincel que deixa um acabamento bem natural pra base. O cartão da câmera tava cheio e parou de gravar, deixa eu arrumar aqui. Quando o pincel da base for mais compridinho assim, como esse, com as cerdas maiores, vai deixar um acabamento mais natural. E quando for assim, menorzinho, mais assim, topo reto, e você vê que ele é um pincel que assim, não tem tanto movimento, as cerdas, porque eles são mais durinhos, é que deixa um acabamento mais pesado. Então esse aqui, se você passar a base com ele, vai ficar um acabamento super pesadão. Esse aqui mais natural. Mas eu, Bruna, não gosto de usar pincéis para passar base. Às vezes eu gosto, eu vou sair numa festa à noite, preciso de uma cobertura melhor, eu uso o pincel. Mas mesmo usando o pincel, eu uso a segunda coisa, que é a esponjinha. A minha tá toda detonada, furada aqui, então ignorem, tá? Mas a esponjinha é legal por quê? Porque ela deixa um acabamento bem mais natural. E eu prefiro, entendeu? Então você faz o quê? Molha a esponjinha, incha ela na água, vai embaixo da torneira, fica apertando assim até ela encher, tira o excesso e daí você pode usar ela para aplicar a base. Fora que é uma delícia, gente, é muito gostoso. Então, sempre aplicando, dando batidinhas a base no rosto. É legal essa pontinha, porque você consegue também espalhar o corretivo, tá? Então, o corretivo também não é uma coisa que existe muito pincel pra gente usar. Então, eu uso sempre a pontinha dessa esponja ou o próprio dedo pra espalhar. Mas assim, mesmo quando eu uso os pincéis, o pincel, por conta da cerda, ele deixa uma marca de pincel mesmo, aqueles riscos no rosto, sabe? E eu não gosto. Então, mesmo quando eu uso o pincel, eu gosto de vir com a esponja pra dar um acabamento, dando batidinha pra tirar a marcação do pincel, tá? Então, essas são as coisas que você pode usar pra passar a base, tá? Base e corretivo, tá? E agora, vamos para o segundo pincel, que é o pincel de pó. Gente, pincel de pó não tem erro. Um pincel grande, mais fofinho, pra passar pó, que seja maior, porque quanto maior ele for, mais fácil vai ser de você aplicar no rosto inteiro e mais rápido, sabe? Então, eu vou mostrar dois que eu tenho aqui. Esse aqui que eu também comprei na Renner, veio junto com esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, então, ó, passou, super gostoso, veio pó no rosto inteiro, beleza. E eu tenho esse aqui da Dylos também, que tem esse pincel de pó aqui. E esse aqui do outro lado, que pode usar pra passar pó ou base também, corretivo, embaixo do olho. Ele encaixa certinho nessa parte aqui, sabe? Nessa região. Mas eu gosto de usar ele pra pó. Então vem, olha, ele é bem fofinho também, pega o rosto inteiro.
Pincel para pó, essencial, então não gosto daquelas esponjinhas que vem no pó, sabe? Não gosto. Acho que fica muito pesado, fica feio. O pó sempre é melhor, o pincel de pó é sempre a melhor opção. Agora vamos para os pincéis de blush, contorno e iluminador. Vou começar com o contorno. Gente, eu gosto de passar contorno com pincéis fininhos, fofinhos, bem fofinhos, porque quanto mais fofinhos eles forem, eu acho que é mais fácil de você esfumar e espalhar. Eu tenho esse aqui que é de cabo de sereia, não tem marca nenhuma, mas vocês conseguem ver que ele tem um formato meio na diagonal? Ele não é um pincel redondo como é o de blush, olha, não sei se vocês conseguem ver uma diferença. O pincel de blush é mais redondinho, então, ó, ele é fofinho também, eu uso bastante esse de cabo de sereia, que eles são muito fofos. Então, ó, o pincel de blush, ele é redondinho pra encaixar na bochecha, então ele é bem fofinho e redondinho. O de blush tem esse formato mais na diagonal, justamente para encaixar melhor nessa região onde a gente passa o contorno. E quanto mais fofinho e cerdas compridas ele for, eu gosto mais, porque fica um resultado melhor, mais esfumado, mais fácil de aplicar e de espalhar também. Então, ó, sempre um pincel fofinho, tá vendo? Quase igual ao do blush, só que com esse corte, tá vendo? Enfim, outro pincel de contorno que eu gosto, mas que eu uso só pra contorno cremoso, quando eu passo corretivo pra fazer o contorno, sabe? Ou uma base mais escura, enfim. Eu gosto de espalhar com esse pincel aqui. Ele é um pincel de topo reto, tá vendo? Ele não tem uma curvatura nem nada. Ele lembra muito esse aqui de base, tá vendo? Mas esse aqui ele encaixa perfeitamente nessa região, tá vendo? Até para contorno no nariz, ele é muito gostoso de fazer também. Mas como ele tem esse acabamento, ele não é um pincel fofinho, igual esse aqui, tá vendo? Porque ele é de cerdas bem curtinhas. Eu gosto de usar para espalhar produtos cremosos. Então, corretivo cremoso, tudo contorno cremoso, eu aplico com esse aqui. Fora que o formato dele, como eu disse, se encaixa perfeitamente nessas áreas. E iluminador, antes eu usava o pincel língua de gato para iluminador. Eu amo também, às vezes até uso. Também já usei esse pincel língua de gato para base, mas eu não gosto mais porque eu acho que demora muito para aplicar no rosto inteiro. Então, eu acho que com a esponjinha vai mais rápido. Para iluminador, recentemente eu comprei esse pincel aqui da Macrylan. Ele parece um pincel de esfumar, só que bem gigante. Então ele é bem fofinho também, ó. E ele encaixa também perfeitamente na região onde a gente passa o iluminador. Então fica mais fácil de espalhar, porque novamente, quando o pincel tem as cerdas maiores, ele acaba sendo mais fofinho, tá vendo? E encaixa perfeitamente nas regiões onde a gente passa o iluminador, tá vendo? Fica lindo. Então, um pincel de iluminador também é bem importante. E agora vamos para os pincéis de olhos para esfumar. Gente, você não precisa ter 1000 pincéis de esfumar. Eu vou mostrar aqui pra vocês os que eu mais uso. Eu tenho primeiro esse aqui da Macrylan, pincel para esfumar C11, que ele é mais gordinho, tá vendo? Ele é maiorzinho. Eu tenho esse aqui da Dylos, que é o número 6, que ele tem um pincel de topo reto aqui e um pincel de esfumar aqui, um pouco menorzinho, ó, tá vendo? Eles estão sujinhos, então ignore. E tenho também esse outro da Macrylan, pincel para esfumar C13. Cachorro latiu. C13, então ele é um pouco menorzinho do que todos os outros, ó, tá vendo? Então eu tenho essas 3 variações de pincéis para esfumar. Por quê? O maior eu uso para começar a maquiagem. Então eu peguei um tomzinho de marrom e quero esfumar no olho inteiro. Então ele é mais prático, mais fofinho, mais fácil de esfumar porque acaba pegando o olho inteiro. Aí, eu quero fazer um cantinho mais escuro só nessa parte aqui. Então eu pego um pincel menor, pego lá a sombra mais escura, um marrom mais escuro e venho concentrando só no final do olho e venho esfumando. E agora eu preciso esfumar a bordinha. Então eu venho com um menorzinho e venho de leve esfumando só a bordinha, entendeu? Então, pra que eu tenho vários pincéis de esfumar? Pra isso, sabe? Pra você ter mais precisão. Eu tenho um maior pra quando eu quero fazer algo maior, um menor para quando eu quero aplicar sombra só nesse cantinho e um outro para esfumar só quando eu preciso em lugares bem específicos, entendeu? Ou também por outro motivo. Por exemplo, eu acabei de usar uma sombra rosa com esse pincel aqui. Agora eu preciso usar uma sombra verde.
Se eu usar a mesma sombra verde no pincel que eu usei o rosa, vai fazer uma mistureba de cores e não vai sair nada. Então eu venho com outro pincel, uso a sombra verde e espalho, porque daí não vai sujar. Enfim, é legal ter essa variação de pincéis. Eu sobrevivi muitos anos com apenas 2 pincéis de esfumar, tá? Então você não precisa ter 3. Recentemente eu comprei esse menorzinho só, sabe? Mas enfim, esse menorzinho também é perfeito pra fazer contorno em pó no nariz aqui, ó. Você passa aqui, sabe? Enfim, perfeito. Também gosto. Deve estar tudo sujo agora de rosa, porque eles estão sujos de rosa. Mas, enfim, tem esses 3 pincéis de esfumar que eu gosto bastante. Agora, eu vou mostrar mais outros pincéis, que eu tenho aqui 3 pra mostrar pra vocês. Eu tenho esse aqui, que é bem pequenininho, que eu uso pra esfumar também. Mas, tipo assim, ele nem tem marca, eu achei ele perdido aqui em casa. Mas é só pra pequenos detalhes, porque como vocês podem ver, ele é bem fininho mesmo, ele é bem pequeno. Até perto dos outros pincéis, olha, ele é pequenininho. Então, eu uso pra pequeninos detalhes, enfim. Tenho também esse pincel aqui, que ele é da Vult, o número 6. Ele parece um pincel de esfumar. Olha, tá vendo? Vou mostrar os dois aqui pra vocês. Tentar focar. Esse aqui da Vult, ele parece um pincel de esfumar, mas ele é menor. Por ele ser menorzinho, ele acaba sendo mais durinho. Às vezes eu uso ele pra aplicar sombra aqui rente aos cílios inferiores e esfumar. Então assim, esse pincelzinho dá pra usar pra várias coisas também, principalmente aqui embaixo, olha, nessa região. Por ele ser menorzinho, ele é tipo um pincel de esfumar menor. Então eu gosto de usar ele aqui embaixo pra esfumar sombra, tanto ele quanto esse aqui que eu mostrei antes pra vocês. Ignorem minha cachorra, gente, elas não param de latir. E agora vamos para os últimos 3 pincéis que eu vou mostrar pra vocês, que é pincéis mais de aplicar sombra e um chanfradinho, tá? Então, gente, pra aplicar sombra você também não precisa de muitos, eu peguei 2 aqui pra mostrar pra vocês, mas assim, acabo nem usando direito. Eu vou mostrar 2, um maior e um menor. Então, ó, como vocês podem ver, um maiorzinho, ele é bom pra aplicar sombra aqui, ó. Quero passar uma sombra brilhante na pálpebra toda, então você vem com ele. Encaixa perfeitamente nessa região do olho, então você vem dando batidinhas e aplica a sombra com esse pincel. E eu tenho um menorzinho, olha, pra você ver a diferença dos dois. Esse menorzinho aqui, eu gosto tipo assim, eu vou passar um brilhinho aqui no cantinho, ó. Então eu venho com ele, ou passar aqui embaixo da sobrancelha, também é bom. Então é bom você ter 2 pincéis assim, pra você passar sombra, um maior e um menor, porque daí o maior você usa em áreas maiores, tipo na pálpebra, e o menorzinho nessas áreas que eu mostrei pra vocês, no cantinho do olho, abaixo da sobrancelha, enfim. Então é bem legal ter esses 2 pincéis pra aplicar sombra. E o último pincel que eu vou mostrar pra vocês, mas não é o menos importante, é um pincel chanfrado. Então, o que é um pincel chanfrado? É um pincel que tem essa pontinha assim, ó. Esse aqui meu, ele é bem fininho, bem pequenininho, olha só. E eu uso ele para quê? Preencher a sobrancelha. Então, eu vou preencher a sobrancelha, pego aqui, ó. Ele faz um traço bem fininho. Uso ele também para fazer traço rente aos cílios aqui, como se fosse um delineador. Ou aqui embaixo também um traço rente aos cílios, uma linha preta. Então eu uso ele para essas coisas. Eu ia falar ocasiões, mas enfim. Uso para esses momentos, sabe? E aí ele é bem fininho, então ele faz um traço super delicado. Então, gente, ó, como vocês puderam ver, não mostrei muitos pincéis, mostrei real os essenciais para vocês. Olha, separei aqui. Então você não precisa ter vários pincéis. Mostrei assim, para que serve cada um, espero que vocês tenham entendido. Mostrei a esponjinha também. As marcas do meus, tipo assim, eu tenho muito Macrylan, Vult e Dylos. Os que não são dessas marcas são, tipo assim, são esse aqui de sereia, que eu comprei, tipo assim, um kit fechado, tipo, pela internet mesmo, sabe? Mas eles são muito bons, não me arrependo, uso muito, são os que eu mais uso, inclusive, porque eles têm esse jeito bem fofinho, sabe? E esses aqui que eu falei pra vocês que eu comprei no caixa da Renner, veio uma necessaire com alguns, então, olha, eles são lindos e super macios também. Então, eu espero muito ter ajudado, ter conseguido passar pra vocês alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de curtir, mandar pra sua amiga, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, aguardem a parte 3, tá? E até o próximo vídeo.